A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos no nosso Congresso de Mulheres e agora acabou o nosso culto do segundo dia, o sábado, e estamos agora no ADNews Mulher. Nós temos um programa preparado especialmente para você. Nós temos convidadas especiais e falaremos nesta noite sobre o tema Mulher chamada para servir a família. Vai ser de bênção, você fica aí, vai ter testemunho, vai ter louvor, palavra de Deus e vai ser uma bênção para a sua vida. Fica conosco, porque o ADNews Mulher está uma bênção. Amém. Estamos aqui no ADNews Mulher, depois de um culto abençoado. Nosso culto foi maravilhoso. Deus falou aos nossos corações e agora estamos com um tema também muito bom. Vamos continuar a ouvir Deus falar conosco através de nossas convidadas. Estamos hoje no ADNews Mulher com a irmã Rosângela Medeiros, esposa do pastor Oscar Dantas. E a irmã Rosângela também ajuda na coordenação do Projeto Samuel. A paz do Senhor, irmã Rosângela. Amém, Marcilene. Prazer é meu estar aqui. Amém. Também temos a querida irmã Cristiane Elias, esposa do pastor Marcelo Gomes, na filial de Escada. E é um prazer recebê-la, irmã Cristiane. Deus abençoe. É um prazer estar aqui nesta noite com a senhora também. Amém, Marcilene. É uma alegria estar aqui juntas nesta noite. Amém. Temos também uma cantora também convidada, pela nossa irmã Judite, também as irmãs. E também a cantora convidada pela irmã Judite, está conosco a cantora Maíra Carvalho. É um prazer recebê-la no ADNews Mulher. Amém, prazer é todo meu, com certeza. Amém. Nosso programa hoje está uma bênção. Nós temos esse tema que já falamos anteriormente, Mulher chamada para servir. Iremos falar sobre esse tema nesta noite. Queridos, o ADNews Mulher está também ao vivo nas redes sociais. No YouTube, nós estamos no IEADP Live e no Rede Brasil Oficial, as nossas duas contas no YouTube. No Instagram e no Facebook estamos através da Rede Brasil Oficial. Você continua aí acompanhando. Quem está acompanhando, compartilha, o link deste programa vai ser de bênção para outras pessoas também. E nós iremos já para algumas perguntas. Nosso tema está muito bom e eu acredito que vai ser de bênção para você, querida irmã, que está assistindo, para nós que estamos aqui. E hoje o tema, como eu disse anteriormente, é a mulher chamada para servir a família. E esse termo servir, não é, irmã Rosângela, irmã Cristiane, irmã Maíra, é um termo, assim, é um verbo que algumas mulheres têm dificuldade de falar até, né? Mulher chamada para servir. Hoje em dia, por causa das muitas ideologias, muitas mulheres têm dificuldade de pensar no servir ao outro, não é? Então, a gente vai começando aqui com a primeira pergunta. No mundo em que vivemos, né, esse termo se torna até pejorativo para algumas mulheres, né? Mas a gente sabe que servir é um chamado do Senhor. Então, como se sentir valorizando, servindo o outro, servindo a família? Como é que você se sente valorizada como mulher, né? Como a mulher pode se sentir valorizada servindo a sua família? Servir, como você disse, servir é ajudar o outro, ir de encontro ao outro, ver a necessidade do outro. Então, acho que não devemos ter problema nenhum, pelo contrário. Devemos nos sentir honrada por sermos chamadas para servir. Porque servir, apesar, como você disse, da sociedade moderna, fazer um termo pejorativo, mas não é um termo de honra. E Jesus, o nosso Salvador, ele ensinou isso enquanto esteve aqui, né? Tem uma passagem em Lucas, no capítulo 22, que ele diz, estando todos à mesa, pergunta aos discípulos, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? E é lógico que os discípulos, quem está à mesa? Ele disse, então eu estou junto do que serve, eu sou o que serve. Né? Em Mateus também ele dá outro exemplo, a questão de servir, e ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, quando a gente entende o que é servir, o que é auxiliar o outro, o que é ir de encontro ao outro, então é muito bom, é gratificante e a gente louva a Deus. Principalmente servir a nossa família, servir aos nossos filhos, servir ao nosso marido. Então, é honra, é privilégio de muitas mulheres. E no momento que estamos, né, a gente está vivendo um momento até de crise nas famílias, porque existem algumas mulheres que têm dificuldade de servir as famílias e terceiriza, não é, o serviço à família. Claro que se a pessoa pode, não é, ter uma pessoa para ajudar, mas a responsabilidade, com certeza, é da mulher. Então, como é que a gente, irmã Cristiane, pode agradar a Deus servindo a família, servindo nossos filhos, nosso marido, servindo o lar, né? Como a gente pode agradar o Senhor
servindo a nossa família? Marcilene, servir é algo tão especial, né? Se a gente for analisar a palavra servir, é algo maravilhoso. Não é ser diminuída, não é ser capacho de ninguém, né? Mas podemos agradar a Deus, porque servir à família significa transformar, educar. Isso é uma missão gloriosa. Então, as mulheres cristãs, enfim, todas as mulheres, elas têm uma missão de servir. E isso hoje parece tão difícil de se aceitar. A necessidade da mãe hoje, numa sociedade capitalista, que tem uma mentalidade capitalista e que acha que servir é diminuir a mulher. A Bíblia, que é a nossa regra de fé, ela ensina as mulheres, principalmente cristãs, que o papel de uma mãe, eu digo por mim que a minha mãe, tudo que eu sou hoje, eu devo muito à minha mãe, porque foi no lar onde eu cresci, onde eu tive experiências, e ela ensinava que é preciso termos as nossas experiências com Deus. Então, é glorioso quando vê uma mãe engrandecendo o nome de Deus em servir a família, ensinando os filhos a buscar a Deus, a ler a palavra, e isso é glorioso e é uma missão nossa, servir, engrandecendo o nome do nosso Deus. É verdade, a gente está no momento que, quando a gente fala que servimos a nossa família, a palavra servir, de uma forma bem simples, significa trabalhar em favor de alguém. A palavra servir significa encarregar-se de uma atividade. Então, quando a gente está em casa, a gente está servindo a família, arrumando a casa, fazendo almoço, a gente tem compromisso na igreja, irmã Maíra também, sempre correndo de um lado para o outro, para atender as agendas, e a gente sabe que às vezes o tempo fica bem curto. É muito mais fácil terceirizar, não é? É muito mais fácil terceirizar, e muita gente tem também terceirizado até a criação dos filhos, É fácil, mas depois a gente não colhe os frutos, Se uma pessoa educa os filhos, nossos filhos, a gente não vai colher os frutos. Quem vai colher, às vezes, os frutos não são muito bons. Então, a gente sabe que para a gente servir numa atividade, a gente tem que primeiro ter o compromisso com Deus. E a irmã Rosângela falou uma coisa aqui bem interessante. A irmã Rosângela falou que Jesus, ele fala desse serviço. Ele diz, eu vim para servir, não ser servido. Jesus deixou esse exemplo de lavar os pés dos discípulos, Então, veja, e o livro escrito por a carta de Paulo aos Romanos fala do dom de servir, Então, como é que a gente pode, irmã Rosângela, exercer esse dom com excelência, Servir com excelência. Quando primeiro eu entendo, como já foi falado, primeiro eu tenho que entender o que é servir e não ir no sistema. No sistema atual, servir é uma humilhação. Servir é algo, eu sou empregada, é nesse sentido. Eu não sou vista, eu sou humilhada. Então, quando você entende, um simples dicionário, você abrir, você vê o sentido que já falamos aqui, e você falou aí muito bem, então, servir é isso. Então, e servir é um dom. Servir no que eu tenho, o que Deus me deu. Deus me deu o quê? A habilidade de ouvir o outro que chega chorando, chega aflito. Isso é um dom. Servir, ouvir. Só me sento e escuto. Ouvir o meu filho, que às vezes chega com um problema da escola, da faculdade, do trabalho. Então, eu como mãe, como mulher, eu preciso exercer esse dom de ouvir o meu filho. Sentir a necessidade dele. Qual é a sua preocupação? Antes, logo cedo, nós conversávamos e uma mãe, a preocupação dela, mas ela teve esse cuidado de exercer o seu dom de mãe, o dom de ouvir. Parou, ouviu a filha, acalmou a filha para resolver, para entender o que é. E hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, as pessoas não têm nem essa preocupação, A mulher, principalmente, que eu sempre digo que mulher é sinônimo de delicadeza, de amor, de carinho. O homem, ele pode até não ter esse tempo de ouvir, de parar. Mas nós, mulheres, Deus nos deu isso como um dom. Essa perspicácia de ser sutil. Detalhista, Detalhista. A gente é detalhista. Tem até um dito popular que diz que a mãe está na cozinha de costas e está vendo o que o filho faz na sala. Mas isso é um dom.
Dizem que a mulher tem um sexto sentido, justamente, né? Então, isso é um dom. E quem nos deu? Foi Deus. Deus nos enriqueceu com tudo isso, né? Essa delicadeza, essa sensibilidade de sentir o que o filho, o marido, às vezes o marido chega, né? Calado, você já percebe. Aconteceu alguma coisa? Então, você já procura, já fala, já aconselha. Isso são dons que Deus nos dá, Deus nos dota. E como se falava aqui antes, a questão de terceirizar esse serviço, então, como eu posso exercer esse dom que Deus me deu com excelência? Eu estou preocupada em ser uma profissional de qualidade. Isso é honrado, isso é honroso. Eu estou preocupada em ser destaque na sociedade, em ocupar um cargo. Isso tem a sua honra, tem o seu papel importante. Não estamos diminuindo. Mas antes de eu ser uma profissional, eu fui chamada para ser mulher. Deus me fez mulher. E quando a gente vê lá em Gênesis, o papel de Eva, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei uma ajudadora. Então, ela vai lhe servir, ela vai lhe ajudar, ela vai ver coisas que você não vai. Ele deu um papel a Adão e deu outro a Eva, que é o nosso papel, que é muito importante. Eu não sei porque existem mulheres que se sentem diminuídas, né, com o papel da mulher. É um papel tão importante, né? Privilégio. É um privilégio. Eu estava aqui pensando, nós três aqui, nossas crianças já estão bem crescidas. A irmã Rosângela já é avó, mas a nossa cantora tem uma menina ainda muito pequena. Qual a idade de... 3 anos. 3 aninhos, né? Aquela atividade toda muito exacerbada, não é? E como servir a Deus, não é? E servir também ao lar com a criança tão pequena. Como é que tem sido essa experiência? Perguntando aqui para a nossa cantora. Acho que no início, logo quando eu estava me adaptando às coisas, quando ela tinha mais ou menos, era 1 ano, 2 anos ali, era mais dificultoso, assim, de fazer as coisas, porque a gente vai se adequando, né? Toda adequação, ela gera um pouco de desconforto, vai gerando ali aquela pequena... enfim... Mas agora, ela com 3 anos, ela já entende as coisas, ela já fala o que quer, ela já diz... Eu entendo dessa forma. Servir é amar, né? E se eu amo, eu perco tempo, entre aspas, né? Investe, né? Investe o tempo. Se eu amo, eu paro. Se eu amo, eu ouço, feito a irmã estava falando, eu ouço. Se eu amo, eu tenho um conselho para dar, né, biblicamente. Tenho aquele conselho, tenho um amparo, né? Tenho o ombro ali para dar também. E todas as coisas que eu faço hoje, eu faço como se fosse para Deus. Assim, se estou cuidando da minha filha, se eu vou dar banho nela, eu faço como se estivesse, sabe? É para Jesus, é para a glória de Deus. Então, quando as coisas são para a glória de Deus, você acaba servindo, que acaba nem sentindo, né? Porque você faz tudo para Ele. É a mordomia cristã, né? A mordomia cristã nos ensina, não é, que tudo que temos e fazemos é para Deus. Não somos donos de nada, nem donos dos nossos filhos, né? Nossos filhos pertencem a Deus. Então, quando a gente cria nossos filhos, criamos para Deus, né? E falando de filhos e atividades, e quando a gente tem criança, né? No caso da irmã Maíra ainda é pequena, os nossos filhos já estão maiores, da irmã Rosângela. A irmã Rosângela é avó de quantos, irmã Rosângela? 6. Avó de 6 e mãe de 6, né? 6. A irmã Rosângela é forte nisso. E também a gente sabe, irmã Cristiane, que as tarefas de casa, né? Quando temos filhos, atividades na igreja, não é? Ajudando nosso marido, a gente sabe que as atividades também em casa são muitas, né? Então, como observar, olhar para as atividades de casa não como algo pesaroso, mas como um privilégio? Como é que a gente pode mudar esse olhar para as atividades de casa? Sim, se a gente administrar, né, o tempo corretamente, é verdade que a correria do dia a dia, né? A gente corre como mãe, como mulher, como esposa de obreiro, tem sempre essa... né, todo esse mecanismo todo, essa correria, mas é preciso administrar o tempo, porque o papel de uma mãe, de uma mulher no lar, ela é insubstituível, ele é insubstituível, né? Então, tem que ter uma organização. A irmã, a gente estava conversando em off ali, né, que é preciso que a gente até ore para que Deus nos ajude a organizar o dia,
as nossas tarefas, não é? E a mulher tem esse lado todo, né? É mãe, é esposa, não é? É amiga, enfim, tem que escutar, tem que atender. É médica, é professora, é médica, é né? professora, Socorrista. tudo isso. Então é um papel lindo, mas é um papel que requer muito, não é, da mulher. E principalmente hoje em dia, né, que a sociedade tem buscado tirar essa essência, não é, que a Bíblia nos ensina, o papel transformador dessa mãe no lar, servindo, educando, fazendo crescer. É maravilhoso. Mas Deus, Ele é bom, não é? E como é um dom, não é? O apóstolo falando na sua carta aos Romanos 12:7, ele diz que o servir é um dom. E ele diz lá, se o seu dom é servir, sirva, mas sirva com excelência, com maestria, não é? Então, é maravilhoso ver o seu filho crescendo e vendo muita coisa sua, porque eu tenho muita coisa da minha mãe, hoje falando de mãe, né? Eu tenho muita coisa que eu aprendi e que passo para as minhas filhas. Apesar de que a criação hoje está bem diferente da nossa, né? Mas é possível ainda fazermos o nosso papel, né? Exercê-lo com maestria, com grandeza, porque Deus nos ajuda, assim. Eu acho que Marta tinha o dom de servir. A senhora falou do dom de servir, né? O dom de servir. Ela servia, Marta e Maria, né? As duas tinham esse dom de servir. E a gente vê isso na Bíblia, né? Elas tinham o prazer de servir. E quando Jesus chegava, elas estavam ali recepcionando Jesus. Marta ficou um pouco, assim, muito preocupada, não é? Esqueceu do lado espiritual. Mas a gente, às vezes, condena muito Marta. Mas Marta gostava de servir. E é um privilégio. Eu acho que Marta tinha isso como privilégio. A senhora não acha que Marta, não é? Sim. Ela poderia, assim, regular um pouco mais, mas ela servia muito bem. É verdade. Ela tinha preocupação, né? Jesus sempre andava com uma caravana, né? E naquela época, a cultura, quando chegava alguém na sua casa, você tinha que lavar os pés dos visitantes, né? Então, assim, não é todo dia que se recebe Jesus em casa, não é? A fama de Jesus era extraordinária naquela época, né? E Marta se preocupou, olha, eu preciso fazer alguma comida gostosa, bem feita. Aí quando a gente vai receber uma visita em casa, você faz uma faxina, além do que você já faz, não é verdade? Prepara uma comida diferenciada, uma sobremesa. Então, isso dá trabalho e leva tempo, né? Leva tempo. Então, a gente vê aí a importância de Marta servindo. E se não houvesse Martas e Marias, né, como é que seria, né? Para receber. É necessário ter pessoas, sim, né? O serviço a Deus é muito importante e servir também aos outros, servir ao próximo, né? Mas o que a Bíblia fala do papel da mulher cristã no mundo, né? A gente sabe que a Bíblia fala muito do papel da mulher. Para que a mulher foi criada? Qual o propósito, né, da mulher? Qual foi o propósito da criação da mulher, irmã Rosângela? Eu sempre digo que a mulher, como ser humano, nós fomos criados para a glória de Deus, né? E nós, mulheres, temos um papel importantíssimo. A Bíblia diz que nós somos quem edificamos, construímos o nosso lar. Veja que papel importante. Os nossos filhos, como já foi falado aqui, geralmente eles levam muita coisa das mães, né? Tanto filho homem como mulher. Eu vejo hoje, né, meus filhos casados e eles têm muita coisa que aprenderam comigo e que levaram para sua casa. E eu glorifico a Deus. Então, esse é um papel importante de mãe, de passar, dizer, agradecer sempre a Deus, o devocional, a Bíblia, a importância de estarmos orando, de tudo entregarmos a Deus, porque o homem, eu sempre trabalhei fora, teve um período que eu trabalhava 2 expedientes, mas eu sempre dizia isso a eles, o meu papel de mãe, de esposa, eu não posso negar, eu tenho que fazer e fazer com excelência, e você fazendo isso, o nome do Senhor é glorificado, então o seu papel passa a ser importante. A gente vê na Bíblia, nós temos vários exemplos de mulheres, né? Débora era uma juíza, servia à sociedade, mas era uma mulher, né? Cuidava da sua casa, tinha suas tarefas. A mãe do rei Lemuel, ela diz ao seu filho, característica da mulher que ele deveria escolher, que é lindo, todo mundo gosta de Provérbios 31, do 10 até o final, né?
Porque ali ele dá a característica de uma mulher. E ali a gente vê que aquela mulher é a mulher que faz a diferença no mundo. E no mundo moderno. Sim. É a mulher que sabe a importância das coisas de Deus, valoriza o seu lar, valoriza as morais, a moral, os princípios, os bons costumes e também incentiva os seus filhos a estudar, a trabalhar, a ser servo ao seu patrão, ser servo por onde ele passar. Porque ser servo não é aquela, como a gente disse, né? Ah, você vai ser o coitadinho. Não. Vai na rua, vê um idoso com dificuldade de atravessar, atravesse. Vê alguém com dificuldade de levar algo pesado, ajude, isso é o servo. Então, a mulher é importante na sociedade, principalmente hoje, faz a diferença se ela tiver cuidado com essas coisas, essas pequenas coisas, que faz toda a diferença e o nome do Senhor é glorificado. Né? Amém. E a mulher de Provérbios 31, eu já ouvi algumas mulheres dizendo que é impossível ser a mulher de Provérbios 31. Se fosse impossível, não estaria na Bíblia, né? A mãe do rei Lemuel não ia dizer para ele, cuidado com o tipo de mulher que você escolhe. E a mulher de Provérbios 31 é bem interessante, que logo nos primeiros versículos, né, depois do 10, 11, 12, a Bíblia diz que ela se acorda cedo e se preocupa se a casa está aquecida. Não, ela se preocupa primeiro com a casa. O papel, o seu papel. O papel. E quando a senhora falou sobre isso, né, o que é mais importante, né? A senhora trabalhou fora e tal, mas o que era mais importante não era o trabalho secular, mas a casa, a família. Então, o que é mais importante para a mulher cristã? É o trabalho fora ou a casa e a família? Tem mulheres que vivem nesse conflito, né? Mulheres que vivem preocupadas com os papéis, a mulher exerce muitos papéis, né? E tem algumas mulheres que trabalham fora e se preocupam diz assim, não sobra tempo para a família, não sobra tempo para a casa. Eu digo, olha, você tem que ver o que é prioridade. A prioridade é o trabalho ou a sua família? Então, o que é prioritário, né, para uma mulher cristã? Qual seria a prioridade dessa mulher, não é? Verdade. A família foi onde começou tudo, né? O primeiro que Deus criou foi quem? O homem e a mulher. E disse que multiplicasse e enchesse a terra. Então, tudo começa ali, com a família. É muito importante hoje que a mulher cresça, não é? Hoje a gente vê as mulheres nos três poderes, na verdade, né? Então, é muito importante que a mulher cresça, mas tudo um dia passa, mas a família, né, é fundamental. É algo que a gente não pode abrir mão. É preciso a gente ter esse cuidado para crescer, sim, pode. A mulher hoje, ela alcançou cargos que, né, nunca se imaginou na história, né, uma mulher que sempre viveu excluída, às margens da sociedade, né? Então, Jesus veio justamente para isso. Valorizar. A cultura grega, a cultura egípcia, a cultura romana, a cultura hebraica sempre marginalizou, né, deixou às margens da sociedade essa mulher. E aí Jesus veio trazendo cidadania, inclusão social para essa mulher, valorizando-a, de forma que a mulher hoje, em todos os setores da sociedade, em instituições, a mulher está presente. Mas o que a gente não pode esquecer é que Deus fez a gente, como a irmã Rosângela já falou, né? Que Deus fez a gente para ser mulher, para ser esposa, para ser mãe. Então, hoje, por isso que a mulher anda tão estressada, né? Porque o próprio sistema, na verdade, né? A sociedade, ela tem exigido muito dessa mulher. Lá fora, no trabalho, quando ela chega em casa, muitas vezes ela está exausta, né? E aí, para escutar um filho, ver a atividade da escola. É por isso que a gente falou na questão de terceirizar, né? É mais fácil ter alguém. E outro dia eu vi um testemunho, alguém falando um assunto de uma determinada mulher que trabalhava na casa de empresários que eram muito bem de vida. E um dia a mãe acordou e disse que o filho não encontrou o filho no quarto, na cama dele. E aí essa mulher se desesperou, procurou na casa, uma casa muito grande, e não encontrava o filho. Por fim, né, de forma que ela jamais imaginaria que o filho estaria na cama com como a sociedade chama, a babá cuidadora da criança. E aí ela se assustou com aquele fato. Ora, o menino está na cama e não está na sua cama, no melhor colchão.
E quando aquela criança acordou pela manhã, conversando com a mãe e chorando, porque a mãe disse, você não vai mais dormir com ela. E aí ele disse, por que você está reclamando? Ah, o quarto dela é o último, lá atrás. Disse, por que você não coloca um ar-condicionado no quarto dela? Por que você não bota um colchão melhor? Porque aí eu não vou deixar de dormir lá, porque ela me dá atenção, ela me dá amor. Ela exercia o papel de mãe que a própria mãe não exercia. Entenda, então, a mãe cresceu, virou empresária, não é? Abriu, as portas se abriram, na verdade. Mas e aí, a família? E o papel de mãe, né? Então, Ficou tem de que ter lado. muito cuidado. É muito importante. Nosso papel de mãe, a gente sabe que é mais importante, mãe e esposa, do que qualquer papel que a gente possa exercer na sociedade. Ainda que seja o maior cargo que você pode galgar, mas o seu papel de esposa e de mãe não pode ser terceirizado. Foi isso que a irmã Cristiane aqui, a irmã Rosângela também tem falado. O papo está muito gostoso, a conversa está muito boa. Nós iremos para o intervalo, mas antes do intervalo vamos ouvir um louvor com a nossa cantora, a irmã Maíra Carvalho. Meu Deus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar, porque a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Você crê nessa palavra? Pode assim. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar, porque a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Recebe. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Agar está balançando pra lá, pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu, dono do vento, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar,
se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém. Mulher cristã, tem ajuda de Deus para a sua vida. Ele está vindo ao teu encontro e vai te ajudar a você desempenhar os seus papéis. E o tema de hoje, do nosso AD News Mulher, justamente fala sobre a mulher cristã chamada para servir a família. Então, a gente precisa realmente da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus, para nos ajudar a desempenhar esses papéis. Queremos lembrar os nossos irmãos que estamos ao vivo através dos nossos canais no YouTube e EADP Live Rede Brasil Oficial, e também estamos no Instagram e no Facebook, no Rede Brasil Oficial. Você pode compartilhar o link desse culto e edificar a outros também, a outras mulheres que precisam ouvir o que estamos falando aqui sobre a mulher cristã chamada para servir. As nossas convidadas já foram apresentadas e eu quero fazer menção novamente à irmã Rosângela Medeiros, esposa do pastor Oscar Dantas, e também ela ajuda na coordenação do Projeto Samuel, e a nossa querida irmã Cristiane Elias, esposa do pastor Marcelo Gomes, lá da filial de Escada, e nossa cantora também, irmã Maíra. Estamos falando nesse tema tão importante, e continuando aqui com a nossa conversa. A conversa está muito boa, muito edificante, e eu queria fazer mais uma pergunta à nossa irmã Rosângela, Quais são os exemplos, irmã Rosângela? A Bíblia ela é recheada, de exemplos. Já foi citada aqui pela senhora, pela irmã Cristiane, também citamos Marta, Maria, Débora, são tantos exemplos, mas outros exemplos que podemos citar na Bíblia de mulheres que serviram, serviram a Deus, a sua casa, seu marido, seus filhos. Quais são os exemplos que a senhora poderia citar para as nossas irmãs que estão em casa aí na escuta do programa, ouvindo e participando também junto conosco? A Bíblia nós encontramos muitos versículos, muitas histórias de mães, de esposas que fizeram a diferença. E quando a irmã Cristiane falava no bloco anterior, eu lembrava justamente isso, a importância de servirmos no nosso lar com excelência, porque isso faz com que a sociedade seja transformada, seja edificada, porque a sociedade e a igreja começam no lar. Então, me veio à memória uma mãe que eu acho fundamental o papel dela, A mãe de Moisés é um exemplo para mim, Joquebede, porque em um momento difícil, em um momento de dificuldade, onde era o edito de um rei, onde esse edito não podia ser revogado, não se teria como fazer. E a ordem era, os homens seriam mortos. E quando ela teve aquela criança, até elas puderam esconder, fazer parceria com as parteiras e evitar que fossem mortos. E agora, para criar? Mas aquela mãe foi uma mãe diligente, foi uma mãe de fé, foi uma mãe de estratégia, porque eu acho que isso faz a diferença na sociedade. Nós devemos ser mães com diligência, mãe com estratégia, mães inteligentes. E ela teve aquela ideia brilhante, Meu filho, algo que eu acho importante, que eu tenho certeza que Joquebede pensou nisso, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, que são os filhos? Os filhos são bênçãos. Era ordenança de Deus, Criar os seus filhos, ensinar no caminho, deitado, caminhando, sentado à mesa. E Joquebede guardou esse princípio. Eu não posso jogar meu filho, deixar meu filho morrer. Então, ela teve aquela estratégia brilhante e coragem. Planejou, confiou no Deus de Israel. Se filho é uma bênção, filho é uma promessa, eu não posso abrir mão. Lutou pelo filho. Lutou. Precisamos lutar pelos filhos, pela família. E construiu, deu certo o seu plano, porque Deus está em um plano de bênção, porque era um plano de bênção, era um plano de vitória para o seu filho, então não tinha como Deus não concordar com aquilo. Tudo deu certo, sua filha vai lá, fica à espera, todos nós sabemos, e ela criou. E quem foi Moisés? Moisés foi o libertador do povo de Deus. Então, nós devemos servirmos ao nosso lar com esse propósito. Meus filhos vão ser alguém que vai fazer a diferença no mundo em que vivemos, esse mundo sujo, mas meu filho vai ser um grande homem de Deus, vai ser uma grande mulher de Deus e tudo vai depender de mim, do meu serviço, do meu esforço, da minha dedicação, do meu
parar para ensinar para o futuro do meu filho. Então, nós vemos vários exemplos, né? Muitos, né? Joquebede é fantástica, né? O exemplo dela é fantástico, porque a gente vê também isso na vida de Miriam, porque Miriam foi uma menina muito inteligente. Então, ela foi formada por essa mãe também. E a Miriam também, a gente vê que o irmãozinho era bebê, mas ela teve aquela coragem, né, de falar com a princesa, né? A filha de um rei terrível. Pois é, o homem que estava mandando matar todos os meninos. Então, tanto Moisés, né, ela tentou proteger aquele bebezinho, mas também ela já tinha uma filha bem treinada, né? Uma mãe que se dedica ao lar, como é importante, né? Às vezes eu fico assim preocupada, às vezes com alguns pensamentos ideológicos, né, que algumas pessoas têm deixado entrar na sua mente. Pensamentos esses que diminuem o papel da mulher no lar e o papel da mãe. Mas saiba, querida irmã, que seu papel é muito importante e você vai colher os frutos na vida dos seus filhos depois de um tempo, né? E falando de frutos, irmã Cristiane, quais são... A gente sabe que há recompensa, mas quais são essas recompensas? E se há recompensa para o trabalho da mãe, da esposa no seu lar, né? Quais são essas recompensas que a gente pode ver, tanto na Bíblia, né? A gente já falou aqui, a irmã Rosângela, da Joquebede, ela colheu esses frutos, né? Teve a recompensa do Senhor, mas quais seriam essas recompensas que a gente poderia citar nessa noite sobre esse papel da mulher? Marcilene, é interessante quando a irmã Rosângela, ela cita a questão da mãe de Moisés. E aí é um detalhe muito precioso. Primeiro porque Miriam, ela sabia a mãe que tinha, porque se ela não soubesse da intimidade que a mãe dela tinha com Deus, talvez ela nem fosse se arriscar a ponto da princesa ver. E ela certamente viria o irmão ser morto, né? Então, é uma experiência que ela já via dentro de casa, certamente, a conduta da mãe, né? A relação da mãe com Deus. Então, incrível que aí nessa história entra o serviço social. Olha como Deus... Hoje a gente está imitando, né, o que Deus já fez há muito tempo na história. A mãe recebeu o quê? Um salário. Perceba que coisa extraordinária, como Deus trabalha de forma perfeita. Então, essa mulher era um homem que Deus estava procurando para libertar o seu povo. Então, ela não tinha ideia de quem seria o seu filho. Mas ela investiu, como vocês já falaram, né? E aí Deus a recompensou de forma extraordinária. Primeiramente, ela vê, nossa, meu filho Moisés, né? Foi ali para o palácio, aprendeu as línguas, né? Depois foi para o deserto, mas foi um grande homem, né? Um grande líder, que Deus falava com ele de forma, como se fala com um amigo, de cara a cara. Cara a cara. Então, o projeto de Deus disse, olha, você investiu no meu projeto, você cuidou, aí eu vou te recompensar. Você vai receber um salário para cuidar do seu filho. É uma recompensa. Que recompensa, né? Ela recebeu a recompensa, né? Como mãe, o orgulho de ver o seu filho se tornar o Moisés, né? E também uma recompensa material, né? Quem sabe você, como mãe, esteja abrindo mão do seu filho. Não é a hora de abrir mão. Você não sabe quem será seu filho, mas nesta noite, né, a gente pode profetizar, né? Para você, mãe, que está aí, cuide. Você talvez não esteja vendo agora, mas tem um futuro e haverá recompensa de Deus. Amém? Eu creio nisso. Sim. E a gente vê essa recompensa também na vida dos nossos filhos, quando vemos os filhos, né, servindo a Deus. A irmã Rosângela falou aqui dos filhos e agora os netos, né, irmã Rosângela? E isso é passado de geração em geração. Os avós e os filhos, depois os netos. E isso é recompensa de Deus, ver os filhos servindo a Deus. A nossa cantora irmã Maíra tem uma bebê não, já está uma menininha já, uma mocinha de 3 anos. E eu acredito que o seu coração fica alegre quando vê ela cantando hino, não é? Louvando a Deus. Já é uma recompensa de Deus, não é isso? Eu imagino que seja para o seu coração. Ela indo para a escola dominical, ela me chamando para ir, né? E ela canta a musiquinha da escola dominical, sabe? Toda feliz. Hoje é domingo, hoje é domingo. Hoje é domingo, ela ama. E ela já cita os versículos da Bíblia. Nossa, não tem preço que pague, né?
você vê o seu filho servindo ao Senhor. E às vezes ela olha para mim e fala assim, mamãe, você está preocupada? Aí eu falo, acho que eu estou um pouco. Aí ela faz, Jesus já está vindo. Jesus está vindo para te resgatar. Sabe, Jesus está vindo para te abençoar. Então, você ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Eu sou fruto de ensino, né, dos meus pais, que eles se dedicaram, eles deram assim a vida deles, né, por conta de uma promessa de Deus na minha vida. E hoje eu estou aqui, então eu sou fruto da promessa de Deus e da dedicação dos meus pais também. Sou muito feliz e muito grata a eles, né, se eles estiverem assistindo aí, sou muito grata a eles por hoje estar aqui. Olha aí, as mulheres do Senhor Jesus aqui, eu estou aqui junto também. Já é uma recompensa, né, de Deus, é uma recompensa de Deus. Para mim, para você e para sua mãe, isso, né? isso. A avó de Maínes, é isso? Isso. Então, a avó de Maínes já tem visto uma recompensa e as avós veem a recompensa nos filhos e nos netos. E a recompensa de Deus vale a pena servir a Deus e vale a pena servir a nossa família também. Queremos dar uma pausa aqui na conversa. Nós iremos ouvir um belo testemunho da graça de Deus, da intervenção divina. E a nossa irmã que vai trazer o testemunho é a irmã Marta Francisco. Ela tem um testemunho e você vai conhecer a história da nossa querida irmã e vai ser de edificação para a sua vida. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, né? Eu vim aqui dar meu testemunho de cura, que eu recebi 2 milagres, né, no período do Congresso de Mulheres. O primeiro foi uma chikungunya que eu tinha e que estava assim me incomodando muito, mas graças a Deus eu tive uma experiência com o Senhor, onde Ele entrou no meu quarto à noite, quando eu estava dormindo, e aplicou uma injeção no local que mais doía, e aí eu fui curada, e até hoje eu não sinto dores nenhuma, para a honra e glória do nome do Senhor. E a cura mais recente é porque eu fui diagnosticada em 2014 com fibromialgia, e como eu sou enfermeira, então era muito difícil para mim trabalhar com essas dores, principalmente nos braços. Por ser uma doença crônica, não tem cura, tem só o paliativo com medicamentos, e que ficava assim muito ruim para mim, até porque eu trabalho diretamente com as mãos, fazendo curativo, dando assistência aos pacientes. E quinta-feira, né, eu participo de um círculo de oração e o pregador, no dia foi o evangelista Amós, né, Amós Batista, e no final, né, da pregação ele disse que Deus estava liberando cura, né, e as dores que aquela pessoa sentia, nunca mais ela iria sentir. Até porque eu já estava com dificuldade até para pentear o cabelo, né, por conta das dores que estavam muito fortes. E eu tomei aquela palavra para mim, né, e fui trabalhar naquele mesmo dia. E chegando lá, tinha 2 irmãs que fizeram oração por mim. E quando eu saí daquela quinta-feira, daquela casa, né, onde eu havia feito o trabalho ali, eu já saí sem dores. E até hoje, assim como Deus usou, né, o evangelista dizendo que estava liberando cura, eu fui curada. Então, nós temos que ter fé, acreditar, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele ouve, né, as nossas orações, as nossas súplicas, principalmente quando o nosso instrumento de trabalho está sendo afetado e, por meio deste, nós continuamos fazendo a obra do Senhor. Então, eu quero aqui deixar, né, para aquelas pessoas que estejam me assistindo, principalmente as irmãs do Congresso e as pessoas que são atingidas com essa doença, principalmente a chikungunya e a fibromialgia, que creiam que Deus realmente faz. Você pode ser curado a qualquer momento, basta você crer. E neste congresso eu sei que Deus irá dispensar milagres para todas nós. E a cura é uma delas para quem trabalha na sua enfermidade. Amém. Amém. Que testemunho lindo. Que bom saber que Jesus ainda cura. Ele não só curou no passado, Ele continua curando, operando milagres. Amém. E a irmã Marta, ela é uma prova viva do amor de Deus, do cuidado de Deus. Então, você não desista, continue orando e pedindo. Deus pode chegar na sua vida também com cura e com milagres. Amém? Amém. Mulher cristã, mulher que está servindo a Deus. Queridos, ainda temos aqui algumas perguntas para as nossas convidadas, irmã Rosângela, irmã Cristiane. E a gente falou da recompensa, né? Quais são as recompensas que temos, né? E como a irmã Maíra falou, até ver a criança cantando, né? A filhinha dela cantando o hino, dizendo essa linguagem, né, cristã que a criança tem, já é uma recompensa para nós. A gente já não quer mais nem prata nem ouro. Interessante que tem gente que pensa que a Bíblia não fala do serviço do lar, não é?
E eu estava lembrando de Paulo escrevendo a Tito, aquele jovem pastor, dizendo, olha, ensina as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas. Não é só papel das mais velhas, né? É papel das novas também, a serem mestras do bem, sejam honestas, mas também sejam boas donas de casa e que amem seus esposos e amem seus filhos. Então, parece uma coisa tão rápida e básica, a carta de Paulo a Tito é tão pequenininha, né? Mas é tão importante para nós mulheres, né? Sabermos que também o servir a Deus também envolve o serviço no lar e o serviço para a família e para o marido. Então, como é que a gente pode servir a Deus, dizer que servimos a Deus, mas esquecemos desse princípio bíblico? É um princípio bíblico, não é isso, irmã Rosângela? É um princípio. E, assim, o servir a Deus começa em casa, né? Eu estou servindo a Deus, mas eu não sirvo bem ao meu marido, aos meus filhos. Eu não sirvo bem no meu lar. Como eu sirvo a Deus? Fica essa interrogação. Porque o servir a Deus é glorificar o nome dEle, né? Então, que testemunho se dá? E eu sempre acho isso fundamental, o trabalho do lar. Principalmente para as meninas, né? No caso da minha casa, todos aprenderam iguais. Mas as meninas é algo fundamental, que é o papel da mulher. E é interessante que hoje, o que é que se prega na sociedade? A mulher não fazer nada em casa, né? As crianças, as meninas, as adolescentes, não sabe forrar uma cama, não sabe nem passar um ovo, que é tão simples, né? Não sabe, e muito menos chegar no fogão e fazer uma comida mais elaborada, né? Mas isso faz parte de princípios, né? A gente vê, como você disse, ensine a ser boa dona de casa. Então, é papel nosso, de mãe, Maíra, que está começando agora com a sua bebezinha, mas é o papel. Ensinar as nossas filhas a serem boas donas de casa, serem boas esposas, cuidar dos seus maridos, como falar bem com o seu marido, porque o marido ele está fora. Então, ele recebe mais uma carga pesada do que quem está em casa. Então, a mulher tem que saber como recepcionar o marido, como falar e como cuidar da casa. Organizar as tarefas, foi dito aqui no começo, porque é um labutar grande, né, a tarefa do lar. Então, você precisa administrar. E isso cabe a nós, né? Paulo exorta também que as mais velhas ensinem as mais novas. Isso. Então, é papel nosso, de mais velha, ensinar as nossas filhas, que são mais novas, e também até as jovens da igreja, que não seja sua filha, mas quando conversar, instruir também, que seja sempre essa conversa, a importância da mulher, o prazer de ser mulher. É porque enquanto a irmã Cristiane falava sobre o que as culturas afastaram as mulheres, aí as mulheres voltaram hoje, na atualidade, no século XX, XXI, com tudo para, como que estávamos mortas, revivemos. Mas não é isso, a gente não pode ser assim. Sempre fomos honradas e honradas por Deus, sempre tivemos o privilégio de ser mulher e valorizar o nosso lugar. Sou eu que tenho que valorizar o meu lugar. Então, uma mulher tem que saber costurar, o simples que seja, né? Pregar um botão, pelo menos. Um botão, né? Dar uma banhada, um pontinho. Então, pelo menos. Isso é uma tarefa simples que precisa se aprender, né? Manusear o fogão, como o alimento, conhecer os alimentos. Eu não posso cozinhar se eu não conheço os alimentos. Né? Então, isso é importante. E são coisas básicas, né? Que a mãe ensina. Eu só tenho meninos, mas também preciso ensinar isso aos meus filhos. A senhora tem meninas, né, irmã Cristiane? E como fazer esse serviço com alegria, né? Como servir com alegria, porque a gente já falou que o servir aqui não é algo pesaroso, é prazeroso, conforme a Bíblia. E como fazer esse serviço com alegria, a senhora com as suas duas meninas? É muito gostoso, né? O que fala o amor filhos, né? Esse amor da amizade, da companhia, é um amor gostoso, né? E eu lembro quando eu estava em casa, a minha mãe, nenhuma das filhas ficaram sem saber fazer. Ela dizia, olha, hoje eu fiquei desesperada quando ela disse sábado, quando eu chegar da feira, que naquela época ela ia para a feira ela não abria mão. Então, hoje, quando eu chegar da feira amanhã, que era no sábado,
você vai tratar a galinha. Falei, mãe, eu não vou fazer isso. Vai fazer. Como é que você quer casar, não sabe fazer uma galinha? Então, eu devo muito, né? E hoje eu vou para a cozinha com as minhas filhas, com Marcela e Maria Eduarda, estimulá-las a aprender a fazer, olha, é o básico, feijão, arroz, né? E incrível que elas ficam na internet e estão me botando para trás, viu? Estão fazendo... Às vezes eu chego do círculo de oração à tarde, cansada, aí tomo aquele banho, aí ela diz assim, manhã, eu vou fazer uma comida para a gente comer. Eduarda, viu? Aí é maravilhoso servir com alegria, estarmos juntos, não é? E ter a sabedoria para administrar tudo, não é? Porque a gente... E peço a Deus, não é? Saúde, esse é o congresso que Deus vai dar saúde às mães. Em nome de Jesus. Para a gente cuidar dos nossos filhos, equilíbrio, paz na mente. É que as mães hoje estão tão perturbadas com esse mundão aí, né? Querendo devorar nossos filhos, mas está repreendido em nome de Jesus. Então, esse congresso, né, vai trazer muita coisa boa para as nossas famílias, eu creio nisso. Né? Amém, em nome de Jesus. Está trazendo, né? Está Vai trazendo, continuar, verdade, desde ontem, né? alimentando. Que já estamos sentindo Teremos um saldo a mão positivo, de Deus, né? Verdade. Amém, em nome de Jesus. A gente crê assim, através das palavras, né? Das mensagens, tanto a de ontem quanto a de hoje. E também através do AD News Mulher, você pode ser edificada mulher de Deus, mulher cristã, chamada para servir a Deus e também chamadas para servir a sua família e ao seu marido, ao seu filho. É bíblico, faça isso com alegria. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A gente serve a Deus com alegria, mas servindo a Deus também com aqueles papéis que Ele nos entregou, de mãe, de esposa, de mulher. Com certeza Deus vai ajudar você. E nós queremos aqui já agradecer as nossas convidadas, estamos no finalzinho do nosso programa, AD News Mulher. Queremos agradecer a você que esteve conosco desde o início, alguns já estavam desde o culto, né? Estavam no culto, participando do culto e entraram no AD News Mulher e ficou até agora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E queremos também agradecer em nome da irmã Judite, a nossa querida irmã Rosângela Medeiros, e também a irmã Cristiana. Suas considerações finais, irmã Rosângela? Na verdade, eu que agradeço, né, irmã Judite, a confiança ao nosso querido pastor Ailton. E é muito bom, é muito importante fazer parte e dizer algo às mulheres, as que são mães, as que vão ser mãe, as jovens que pensam em casar. Então, desejem sempre ser boas donas de casa, desejem ser boas esposas, desejem fazer a diferença neste mundo. Então, Deus abençoe. Eu sou grata por esta oportunidade. Amém, irmã Rosângela. Irmã Cristiane, também agradecemos pela sua participação aqui. A irmã Judite agradece. E suas considerações finais? Amém. Eu estou muito feliz. Foi um presente que Deus me concedeu de participar, estar participando, né, deste momento tão especial nas nossas vidas. Agradeço ao meu pastor, o pastor presidente, a irmã Judite, né, que é uma mãe para a gente, né, na verdade, e mandando um abraço aí a todas as mães, né, e as que vão se tornarem ainda, e que a gente aprenda a servir com alegria, que o amor ágape, o amor filhos, ele invada as nossas vidas, tornando-nos mulheres melhores, mães melhores, e que os nossos filhos sejam de bênçãos para esta sociedade tão corrompida. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Rosângela, irmã Cristiane. Irmã Maíra também esteve conosco. Muito obrigada pela sua participação também. A irmã Judite agradece. Amém. Eu agradeço por tudo. Muito obrigada ao nosso pastor, irmã Judite, e a todas as mulheres que assistiram aí o programa, né, que estão aí ligadinhas no congresso. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu estou feliz em poder aprender mais, né? Eu sou a mais nova aqui e estou aprendendo também. Que Deus abençoe. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada pela vossa audiência, muito obrigada por estar conosco até o finalzinho do nosso programa, AD News Mulher. Receba os cumprimentos da nossa querida irmã Judite Alves. Ela agradece também a você que esteve conosco até agora. O tema foi muito importante, mulher cristã. Coloque em prática tudo que você aprendeu aqui. Peça a ajuda de Deus, ore, com certeza Ele vai te ajudar a praticar tudo que a Bíblia diz e tudo que foi falado aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E vamos encerrar o nosso AD News Mulher com uma bela canção com a cantora Maíra Carvalho.
Você me chamou pra contar sua dor com angústia, falou tudo que tens passado. E no desabafo se mostrou cansado. Pra você essa vida não passa de um campo minado, mas te acalma. Essa prova não vai acabar com tua existência, pois a tribulação te ensina a ter mais paciência, experiência pra contar e também dar valor ao que eu vou te dar. O vento vai passar, você vai entender que toda prova tem um tempo, e no fim deste tormento verás a finalidade, e eu entregarei a chave da vitória pra você. Ele sabe de tudo, de tudo. A luta sufocou a tua alma pra te fazer perder a calma e até pensar que no deserto sozinho eu abandonei você. Mas não largue tudo, não se renda, faz parte da tua experiência. Eu estou te provando pra te aprovar. Saiba, eu não erro, eu não falho, eu não tenho projeto falido. E ainda que não acredite, eu conto contigo. E eu não desisto, filho, de você. Só mais um pouquinho. Suporta, pois o tempo do anonimato já está se findando. Sob as asas da exaltação eu estou te elevando, mas tenha paciência, eu estou te dando experiências pra você contar. Calma, essa prova não vai acabar com tua existência, pois a tribulação te ensina a ter mais paciência, experiência pra contar e também dar valor ao que eu vou te dar. O vento vai passar, você vai entender. Toda prova tem um tempo, e no fim deste tormento verás a finalidade, e eu entregarei a chave da vitória.